Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Qual a diferença entre pentecostal e neopentecostal? Existem muitos movimentos evangélicos que chegaram ao Brasil ao longo dos anos. O maior deles é o pentecostalismo, onde as maiores igrejas deste movimento são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. Ambas chegaram ao Brasil em 1910. A Igreja Deus e Amor, que também é uma igreja grande, foi fundada em 1962. Esta não chegou ao Brasil. Ela foi fundada aqui, pelo Davi Miranda. E tem outras também que são conhecidas, mas não são tão grandes como estas, como a Quadrangular, por exemplo, e outras tantas. Nem todas as denominações do mesmo movimento têm as mesmas doutrinas, ou então os mesmos costumes, como a Deus e Amor, a Cristã, a Assembleia de Deus. Elas têm algumas diferenças doutrinárias, também como usos e costumes. A Assembleia de Deus, por exemplo, aboliu os usos e costumes, que era a mulher não usar calça, não usar brinco. Tem crente da Assembleia que usa vários brincos na orelha e é membro da igreja do mesmo jeito. A Congregação Cristã tem que usar véu, ósculo. A Deus Amor ora por objetos, por carteira de trabalho, copo com água. A Assembleia de Deus não faz isso, né? Mas todas que são pentecostal devem crer na mesma crença do pentecostalismo. E isso sim, tem diferenças doutrinárias, mas as crenças do pentecostalismo são as mesmas. Por exemplo, a continuidade dos dons. As igrejas pentecostais são continuistas. O nome já diz tudo, pentecostal. Eles acreditam nos dons para os dias atuais, a língua estranha, profecias, revelações, visões. Todas as pentecostais acreditam nisso. O termo neopentecostal foi aplicado pela primeira vez na década de 70. As igrejas neopentecostais adotaram muitas das doutrinas e das práticas das igrejas pentecostais, mas não se tornaram alinhadas com elas. Então, muitas das práticas neopentecostal foram adotadas do pentecostalismo, como a crença em milagre, cura, por exemplo. O neopentecostalismo ganhou força no Brasil em 1977 com a Igreja Universal. E depois veio outros movimentos, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, né, do R.R. Soares, que é um parente do Edir Macedo, a Igreja Mundial do Poder de Deus, lá do Chapelão, lá do Valdomiro Santiago. Então, surgiu na década de 70 com uma nova roupagem do protestantismo, tipo uma reforma do pentecostalismo, mas não alinhada a ela. Adotaram algumas das práticas pentecostais. Muitos teólogos e apologistas têm as igrejas neopentecostais como uma seita, por causa de algumas das suas crenças, práticas e doutrinas, como a teologia da prosperidade, por exemplo, maldição hereditária. São coisas que muitas igrejas são contra e não acham que são bíblicas. A teologia da prosperidade, a Bíblia não tem promessa de prosperidade para todos. Prosperidade na Bíblia não é uma promessa, porque senão todo crente deveria ser rico, né? A Bíblia tem apenas a promessa da provisão, mas de enriquecimento para todos e cura para todas as doenças, a Bíblia não tem. Deus prospera aquele que estiver no plano dele de prosperar
e pode curar a doença de alguém que esteja no plano dele de curar. Também no neopentecostalismo, eles têm lideranças, bispos e apóstolos. Muitos não acreditam que haja apóstolos hoje, nos moldes bíblicos. Ou seja, os chamados apóstolos hoje não preenchem os requisitos bíblicos para serem apóstolos. São meramente títulos humanos. A Igreja Universal não tem apóstolo, só tem bispo, pastor. Em partes estão certos, pois o que são chamados apóstolos, muitos aí podem não preencher os requisitos para isso, pois eles são pregadores de púlpito. Pregadores de púlpito não pode ser chamado de apóstolo, é só título, porque apóstolo significa enviado. Os discípulos de Jesus, os 12, eles eram discípulos, seguidores. A partir de Atos capítulo 2, já eram apóstolos, porque não eram mais seguidores de Cristo aqui na terra. Eles eram apóstolos, que significam enviado a uma missão. Atos 1, verso 26, chama os discípulos de apóstolos. Ali já mudou o nome, pois Cristo já tinha ressuscitado e ido para o céu. Então eles não eram mais discípulos, mas sim apóstolos enviados por Cristo. Então esses apóstolos hoje só pregam em púlpitos, não fazem missão e nem nada, e o foco é dinheiro mesmo, então são apenas título. Os neopentecostais acreditam em algumas coisas que os pentecostais também acreditam, como falar língua estranha, milagres, curas, libertações, expulsar demônios. O neopentecostalismo associa a fé ao sucesso financeiro e pessoal, e já o pentecostalismo não. Enquanto o pentecostalismo tradicional prega a salvação e a santificação como forma de aproximação a Deus. E eu também creio assim, porque também sou pentecostal. É isso aí então. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.